Graça e paz, amados, graça e paz. Bendito é o Eterno, glorioso. E Ele se faz presente neste lugar. Eu quero participar com os irmãos devido à leitura hoje, que moveu muito meu coração, no período da oração, em que eu ouvi a leitura pela irmã, e Deus tocou no meu coração a participar com os irmãos alguns pontos sobre esta maravilhosa leitura, ao porquê foi revelado, em que condições foi revelado esta palavra em Apocalipse, capítulo 3. Ali foi lido o versículo 18 pela irmã e uma parte do versículo 19. Esse versículo faz parte do contexto da carta que João, em revelação por Jesus Cristo, escreve ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Foram 7 cartas e nessa carta específica, João, ali na ilha de Patmos, ele estava escrevendo ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Veja bem, meus amados, nós nos inteirando das verdades que a palavra de Deus nos revela, nós podemos nos apropriarmos das promessas de Deus de acordo com a vontade do Senhor à luz da verdade. Por essa razão, ao ouvir as orações proferidas pela irmã e também a estar participando, orando, enquanto ela estava orando, e também ouvir a mensagem, Deus me levou a ampliar, a estender nesta mensagem para nos posicionar. Nós somos igreja de Deus, mas nós sabemos que a igreja de Deus é um orgânico corpo em que há vários membros. Nós somos em nós e em grupos, igreja de Deus. E eu quero ler com você. A revelação de Jesus começa no versículo 14. No versículo 14, meus amados, a revelação de Jesus começa maravilhosamente falando da seguinte forma, versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Estas são as palavras do Amém. Esta palavra, amados, Amém, vem da origem grega. No começo de uma afirmação significa certamente ou verdadeiramente. No fim, pode ser entendida como que assim seja. Jesus é a palavra final, a autoridade absoluta. A testemunha, assim diz a palavra amém, certamente. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. A testemunha fiel e verdadeira, nesse versículo, é quase a mesma descrição que se encontra lá no capítulo 1, versículo 5.
Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai, o Eterno. É a vontade absoluta. É a vontade absoluta dele para com os homens. Ele fala, meus amados, a verdade em cada promessa e cada advertência que vem da sua boca. Soberano, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Continuando, nesse versículo 15, ele está afirmando que conhece as suas obras. Ele está afirmando que conhece os seus atos, conhece os seus feitos, conhece o seu pensar, conhece o seu agir. Como fez com todas as outras igrejas desses 2 capítulos, Jesus expressa o seu conhecimento íntimo da igreja também em Laodiceia. Ele anda no meio, meus amados, no meio dos candeeiros. Ele anda no meio dos caldeeiros. Agora veja bem, a afirmação de Jesus, de uma forma simplificada, de uma forma bem simplificada, mas para não estendermos, ele faz uma comparatividade interessante e é maravilhoso aprofundarmos, e nós vamos chegar lá, que ele conhece as obras e sabe que ela não é quente e nem fria. Melhor seria que fosse o quê? Fria ou quente. No versículo 16, assim porque ele afirma, assim porque você é morno, não é frio e nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Nesse versículo, meus amados, é interessante nós buscarmos do Senhor a razão do porquê Jesus está tratando desse ponto. A razão é o fato das águas ter uma importância naquela época, como também agora. Ele usa as situações vividas pela sociedade, pela comunidade, pelas pessoas que viviam naquela cidade. E ele está dizendo, eu conheço o que você passa, eu conheço como a sociedade está, mas no ponto em que estamos tratando, ele está dizendo para a igreja, ele não está falando para outros, senão aqueles a qual Jesus ele queria tratar de uma forma espiritual, mas dentro daquilo que eles viviam também no dia a dia, com essa expressão, fazendo a comparatividade das águas. E ele diz, nesse versículo 15, eu conheço as suas obras, conheço que você não é morno, que você não é frio e nem quente. Jesus, ele estava fazendo o povo voltar à lembrança, porque naquela região havia águas termais, segundo diz Hierápolis. Ela ajudava
no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia, basicamente, não servia, não valia muito para a sociedade, não valia muito para a necessidade da sociedade. Só dava, na verdade, ânsia de vômito quando eles bebiam aquela água. Então, Jesus estava usando esse termo conhecido das necessidades que vivia o povo para dizer que é dessa forma que eu sinto quando eu vejo as ações, as atitudes, a forma que vocês estão. É dessa forma que eu sinto. Que forma, pastor? Ele diz assim, no versículo 16, como eu li: assim como, porque vocês é morno, não é frio e nem é quente, não é frio boa para beber como é de Colossos, ou quem sabe quente como é as águas termais de Herápolis. Vocês são mornos, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Porque quando o povo, a sociedade, tentava beber a água para matar a sua sede, elas não era aquela água prazerosa, ela era morna. Em Colossos, a outro lado, já havia águas frias, boa para beber, mas ali naquela cidade existia esse problema. E Jesus está dizendo, é dessa forma que eu sinto. Jesus diz assim, no versículo 17, você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Jesus, ele insiste em mostrar os pontos equivocados que a igreja ela se igualou às atitudes também da cidade pelas suas grandes exuberância, conquistas, e nós vamos entendendo ao pouco que isso foi afetando também a igreja num contexto. A igreja num contexto. E Jesus, quando ele diz assim estou a ponto de vomitá-los da minha boca, é porque Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, uma igreja que estava vivendo um momento de bastante contentações no seu estado de autossuficiência e de falsa confiança. Jesus, ele sentiu vontade de expulsar esta igreja da sua presença. Ele escreve, ele revela para que João escreva para a igreja. No versículo 17, ele afirma, enfatiza firmemente, pois vocês dizem. As afirmações eram da própria igreja de Laodiceia. As afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletiam o verdadeiro estado espiritual em que ela estava. No meio da sociedade que vivia uma certa soberba e autossuficiência, a igreja também
ela declinou para essa situação. E Jesus afirma, para eles é fácil dizer que está tudo bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus, ele sabe a verdade. Jesus, ele sabe a realidade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia, ela mentia para si mesma. Mas Jesus não foi enganado. O reino não é enganado. A carta está sendo enviada ao anjo da igreja, que deixou-se levar pela exuberância, conquista de uma cidade, que sentia orgulho de certas situações, que situações, comparando com outra cidade, levando a uma análise do império que estava sobre essa cidade realmente, ela se engrandeceu, se ensoberbeceu. Mas a igreja, ela não deve andar de acordo com os sentimentos e sensações que o mundo produz. Ela não deve, porque no mundo há engano. As construções ou os pensamentos carnais advergem com as coisas espirituais. Meus amados, olha o que está afirmando. As afirmações, os sentimentos que a igreja mostrava expressiva para a sociedade ou para ela mesma, não era aquilo que Jesus via. Não era aquilo que Jesus realmente via, sentia. A igreja em si, talvez nas suas programações, nas suas liturgias, nas formas de ministrar, nas ministrações, se sentia, quem sabe, até exuberante, como existe no tempo de hoje. Eu quero aqui fazer menção de algo dentro dessa fala que o Espírito me toca, a dizer que a igreja, ela não pode se moldar aos padrões do mundo. A igreja, do Senhor, ela precisa ser santa. Ela precisa ser santificada. Ela precisa ser firmada no propósito de santificação. Não podemos mesclar porque gostamos, porque a carne inclina para aquilo que se gosta. Então trazemos para dentro da igreja porque vai ser de acordo como a carne gosta. Mas a nossa carne, ela entra em conflito contínuo com o que é espiritual. Nos últimos tempos, meus amados, atentemos para essa situação. A igreja, alguns templos que se dizem ser igreja, eles têm levado para o lugar santo, para a ministração daquilo que deve ser santo, aquilo que está corrompido. Existem muitas pessoas que outrora estiveram na graça. Existem muitas pessoas que outrora estiveram servindo a obra. Com certeza, pessoas que conseguiram impactar um grupo, quem sabe até mesmo uma geração, porque andava propagando, falando de acordo com a palavra. Mas a partir do momento que pessoas como muitos que estão aí na mídia, que estão aí em alguns púlpitos de igrejas, que já não falam mais, que já não já não reverencia mais, que estão confusos, esses devem ser amados. Devemos orar por eles, mas o púlpito da igreja
não pode ser palanque, altar para shows, para situações que muitos estão levando ou deixando se levar, para trair pessoas, para viver uma riqueza temporária. Porque eu digo temporário? Porque todas as coisas hão de passar. Só vai prevalecer até o fim a palavra, o que é verdadeiro, o que é eterno. Muitas pessoas que outrora, muitos músicos, cantoras, adolescentes, pessoas já de idade, que outrora adoravam o Senhor na excelência da verdade, da palavra, hoje, caído pelo engano, olhando pelas belezas das conquistas materiais e daquilo que se pode conquistar, o tempo que se pode viver aqui, se corromperam. Buscam hoje a fama, buscam hoje realmente prender dentro do mundo em que viveu temporariamente aqueles que o admiraram como servo da luz. Mas eu digo de uma forma triste que, na verdade, esses não estão servindo mais à luz. Eles estão zombando daquilo que é santo. Eles estão confusos. Eles estão precisando de uma ajuda de oração, mas não pode mais ser referência. Não pode mais ser referência. Muitos podem dizer, como eu tenho ouvido, a unção Deus dá e não toma. Sim, verdade. A unção dada por Deus, ela é dada por Deus. Mas a forma que a pessoa conduz essa unção, aquilo que a pessoa faz quando ela se desvia, aquilo que é dada por Deus, eu concordo. Todo dom, toda dádiva, todo bem, toda sabedoria, tudo aquilo que existe vem do reino de Deus. Mas para que nós conscientemente o adoramos em espírito e em verdade, usemos o dom, seja ele musical, seja ele cantar, seja ele adorar, seja ele pregar, seja ele orar, em espírito e em verdade. Há muitas pessoas orando na carne. Há muitos que estão no púlpito de igreja hoje, infelizmente eu tenho que falar, porque eu vi vídeos no YouTube de uma adolescente. Eu vi vídeos no YouTube de pessoas que também se intitulam homens, pastores, que estão confusos. Adolescente e pessoas que já declaram outro tipo de alinhamento. Será que o dinheiro é mais poderoso? Será que aquilo que a pessoa conquista, será que é mais poderoso para fazer com que um grupo de pessoas não consegue diferenciar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é santo e o que não é? Poderíamos ser direto no ponto de dizermos as más interpretações que temos visto aí de alguns cantores que foram, como eu disse, exemplos. E não há entendimento a não ser uma corrupção que possa haver no coração daquele que está dando palanque para essa pessoa que está, infelizmente, com a diferente interpretação ou um entendimento diferente, se pronunciando distante da verdade da luz. E ainda se dizendo que há unção. A unção, uma vez dada, não é tomada. Mas aquele que está conduzindo pode estar conduzindo de uma forma errada. Não se pode adorar dois senhores. Não se pode adorar dois senhores. Ou agradaremos um ou ao outro. Então, nesse momento, eu quero voltar a dizer para a igreja de Laodiceia, pela soberba da conquista, que soberba. No versículo que nós estamos aqui, nós vemos que no versículo 17,
ela dizia, Jesus está dizendo, vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu, despido daquilo que é da graça, cego, porque não consegue enxergar que o que está vivendo é carnal e não espiritual, é material e não verdadeiramente espiritual. Jesus ele está dizendo, vocês afirmam que está cego, que está rico e abastado e não precisa de alguma coisa e nem sabes tu, igreja. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Que igreja você é hoje? Que igreja representa o seu ser hoje? A sua mente, o teu coração. Assim, não sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho dos discípulos líderes, daqueles que serviam da Laodiceia, o cegou a ponto de não enxergarem os seus problemas que estavam vivendo. Eles se achavam fortes e independentes. Mas Jesus os viu num estado real de uma igreja fraca, cega, infrutífera para o reino. Multidões que estão acompanhando, não quer, não vai, muitas das vezes, significar frutos de conquista para o reino dos céus. Existe um grupo, existe quantidade, mas Jesus ele quer ver qualidade na servidão, qualidade na sua forma de adoração. A cidade de Laodiceia sofreu a história contra um terremoto nos anos 60 depois de Cristo. E ela foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. E isso era muito importante para aqueles que dirigiam a cidade. Parece que esse impacto, parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiência, perigosíssima, num rebanho de ovelha que precisa seguir o seu bom pastor. Numa cidade conhecida por tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Precisava da humildade dos seus publicanos e pecadores, como diz em Lucas 5, versículo 31, 32. Não vou ler o versículo. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem vestimentas de justiça oferecida pelo Senhor. O conselho de Jesus vem. Servimos como um norte, um direcionamento de como eu estou te vendo. O que eu tenho para te oferecer. De que forma você pode se levantar dessa. A igreja ela precisa sentir e voltar a sentir a necessidade de ser alimentada pelo bom pastor. De estar associada às vontades inseridas biblicamente, sem desvio de conduta.
E Jesus está dizendo, eu aconselho-te, no versículo 18, dou-lhes este conselho. Compre de mim mesmo, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Veja bem, minha amada igreja. Veja bem. Jesus, nesse versículo, ele toca as situações que devemos olhar para ela, que como esta igreja está, como essa igreja orgânica em que Jesus Cristo é o cabeça está. Meus amados, eu tenho que dizer, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino. Eu sei que você gosta do A, algum gosta do B, algum gostou do P, algum gostou de outros, que hoje, infelizmente, são anjos que estão decaindo, mas podem retornar, porque nem tudo está perdido. Mas você ainda tem a chance de olhar de uma forma diferente e aderir o conselho que Jesus está dando. Dou-lhes um conselho: compre ouro refinado. Jesus, nessa carta que ele manda João escrever ao anjo da igreja, ele não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ofereceu conselho. Ele ofereceu conselho para guiá-los, para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Sugeriu 3 coisas maravilhosas necessárias para a igreja de Laodiceia. Quem sabe olhando para os YouTubes hoje, que hoje, na verdade, muitos estão anunciando, estão mostrando o como estar algumas ações de alguns grupos que são igreja, que diz que são igreja, que proclamam que são igreja. Outrora eram luz, agora será que é? Abrimos nossos olhos. Jesus está dizendo para a igreja, para guiá-lo à comunhão íntima com ele, retornando-se. Meus amados, no capítulo 5 de 2 Coríntios, aprendemos sobre a excelência da graça da reconciliação. Mas nesse capítulo agora, Jesus está chamando e está aconselhando: olha, vocês devem comprar de mim mesmo, Cristo, ouro refinado. A verdadeira riqueza não é material. A verdadeira riqueza não é possessões, não é a soberba da autossuficiência, porque pode. Ela é exclusiva, ela é espiritual, e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. O segundo conselho que Jesus dá é: compra vestes brancas. Compra vestes brancas. Lembra das maravilhas que ali havia nessa cidade? Que ela era conhecida porque ela também tinha como fabricações de lãs, de coisas para vestimentas. Jesus está dizendo: compra vestes brancas de mim. Compra vestes brancas do Senhor, meus amados.
É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos também de justiça. É Deus. O terceiro conselho que Jesus dá nesse versículo 18, comprar de Jesus colírios para os olhos. Para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual. Curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhos e autossuficiência. Foi exatamente os mesmos problemas que Jesus criticou os fariseus no Mateus capítulo 15. É o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em quem? Em si mesmo. Porque hoje eu pude fazer, porque eu cheguei aqui, e aí, ilusoriamente, consegue querer ainda equilibrar algo que ainda não existe, como se outrora eu comecei assim, ainda eu continuo mesmo com o desvio? Não. Não, meus amados. Jesus, ele diz no versículo 19 a seguinte palavra. Jesus, ele diz assim: repreendo e discipulo aqueles que eu amo. Repreendo e discipulo aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa. Ei, eu quero dizer algo aqui. Jesus está dizendo para aqueles, para quem? Para a igreja de Laodiceia. Para aqueles que entraram, para aqueles que um dia estavam dentro, ou para aqueles que ainda estão dentro, mas estão, quem sabe, mornos. Quem sabe estão mornos. No versículo 19, Jesus vem dizendo: eu repreendo e discipulo a quantos amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor para conosco. Do seu amor para conosco. Quando Deus nos corrige, meus amados, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja. Para o nosso bem. Ele quer que nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor que Ele mesmo nos ensina. Esta atitude deve guiar a todos que ainda estão, que ainda entendem, que aceita, que abre o coração. E esses, então, vai tornar isso que o atingiu uma corrente em que alcance corações de quem, pastor? Quem sabe dos filhos? E os cristãos que corrigem outros cristãos por amor e pela fé, são instruções maravilhosas que encontramos na palavra de Deus. Devemos semear estas maravilhosas ações que Jesus aqui nos alerta, nos chama a atenção, porque há amor
no coração de Deus por você, por nós. Pela igreja que se tornou morna, mas ainda há uma esperança porque Deus está aconselhando. Há uma esperança porque Deus está conduzindo uma palavra maravilhosa. E ele diz assim: repreendo os discípulos, aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se houve algo, se aconteceu algo, se ainda aqueles que sabem, aqueles que conhecem, aqueles que ainda têm a sensibilidade espiritual, ainda não vivem na ilusão, não vivem na mentira, não adore somente na carne, entrega um pouco mais, não viva mais você mesmo, mas deixa Cristo viver no seu interior. Jesus ele está dizendo no versículo 19, se pois zeloso o arrepende, eu repreendo a quem eu amo. A solução ao problema dos discípulos lá em Laodiceia não seria meramente alguma mudança externa, não seria alguma mudança simplesmente aos olhos que as pessoas podem visualizar, mas seria profundo. Precisava-se do zelo maior, de um arrependimento lá do profundo do coração. E por isso que quando entra no versículo 20 desse capítulo, Jesus diz assim: eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Eis que estou à porta. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, nesse capítulo 3, no versículo 7. Mas a igreja de Laodiceia, ele colocou uma porta fechada diante de Jesus. Ele bate, mas ele não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz de Jesus dele. Este versículo reforça o entendimento que muitos anos, vemos aí sobre o livre arbítrio da decisão que você pode fazer hoje. Os escolhidos ele entende. Os escolhidos ele abre. Aquele que é eleito, ele não deixa essa voz ficar somente do lado de fora. Jesus oferece a salvação a todos. Cada pessoa toma, então, a sua própria decisão. Esses que estão lendo esta carta, enviada por João, são igreja de Laodiceia. Então já experimentou. Por alguma razão se tornou morno. Como muitos estão aí no YouTube, eu quero alertar você, igreja. Nem todos que estão no YouTube, que um dia foram alguma coisa, hoje porque foram, pode se pronunciar, ainda há em mim. Não. Não há. Estão vivendo, se sentindo autossuficiente. Então, igreja, toma um alerta. Toma um alerta. Jesus está batendo a porta, ele está batendo a porta, ele está chamando. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu entrarei e cearei. Ambas figuras aqui faladas, aqui representa a comunhão que ele quer ter, a comunhão que ele quer fazer com você, a comunhão com Cristo. Abra a porta, ele vai entrar, ele vai habitar nele.
nem você. Obedeça a palavra dele. Ceia com ele. Cear com alguém que sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão com as verdades inefáveis, porque ele é a verdade. É um privilégio. É um privilégio. Meus amados, eu repito, é um privilégio especial comer na mesa do rei. Em 2 Samuel, versículo 19, comer na mesa do rei. Não foi esquecido pelo rei. E quando você está na mesa, as coisas que se pareciam do rei, as coisas que pareciam ser diferentes, as indiferenças, elas se somem ali. Me faz lembrar de Mefibosete. Ele era deficiente, mas quando ele senta na mesa do rei, todos nós se iguala pela graça. Ceiar com Deus, deixar essas águas mornas e entrar então a definição que agrada ao Senhor. Meus amados, não há privilégio maior do que a bênção de ceiar com o Rei dos Reis. E é esse o convite. É esta a chave da bênção que Jesus está entregando em muitas coisas que pode se dizer sobre a igreja de Laodiceia. Ao que vencer, dali-ei sentar comigo no meu trono, no versículo 21. Ao que vencer, ao vencedor, darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dali-ei sentar-se comigo no trono. Ao vencedor terão privilégios de reinar com Cristo. Tal honra não seria para orgulhosos, não seria para autossuficientes, mas para os humildes e obedientes. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no céu. Filipenses 2, versículo 8 e 9. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Quem tem ouvido, meus amados, quem tem ouvido, ouça. Jesus bate e chama. Cabe a você, mulher de Deus, homem de Deus, cabe a você atender a voz de Jesus. Eu termino dizendo, essa carta é maravilhosa. Ela ensina muito mais do que eu posso fazer agora, porque eu quero resumir, é sempre resumido, pode se esmiuçar, conhecer mais as ações. Mas uma coisa nós sabemos que na carta de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas de idolatria, porque não estava nesse contexto dessa carta. Esta igreja que se achava rica e forte foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se
ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Eterno e Soberano. Esta palavra que eu deixo para você nesta noite. Se você sente que você é uma igreja diferente, que você possa ser uma igreja diferente, ou quem sabe que o mundo, na ilusão das conquistas, colocou uma mornidade nas suas ações. Vamos atendermos para aquilo que é de Deus. A igreja está orando e continuará orando pelas famílias. E eu creio que somos uma família que venceremos para a graça. Deus abençoe você em nome de Jesus.